Eu acho, não sei se você concorda, Arthur, a gente está aqui no Brasil com uma oportunidade muito grande. Pós-pandemia, eu acho que os países tendem a querer ser menos dependentes uns dos outros no que diz respeito à cadeia global de suprimentos. Perfeito. Perfeito. Né? Ninguém quer depender só da China, ninguém entende muito bem a China. Perfeito. Os dados, às vezes, as pessoas não confiam 100% nos dados divulgados pelo governo chinês, enfim. Estados Unidos é a mesma coisa, a Europa está em guerra, tá certo? Enfim, então eu acho que dentro dessa estratégia de diversificação dos países em relação às suas cadeias globais de suprimento, eu acho que o Brasil entra com uma oportunidade muito grande para ampliar a sua participação no comércio exterior. Perfeito. Faz sentido, Arthur? Total, total. O que a gente viveu no passado, pensa o seguinte, tem um grande historiador de Stanford, chama Neil Ferguson, que ele criou o termo chimérica, né, para dizer, olha, os Estados Unidos e a China eram juntos umbilicalmente, né, o grande produtor de bens, o grande consumidor de bens. O que a pandemia nos mostrou é que a gente tem que ter um plano B, né? Imagina o seguinte, né? Se você é a Apple e 80% dos seus iPhones são feitos na fábrica da Foxconn na China, fecha a China, você fica sem 80% da sua produção de iPhones, né? Não dá para fazer isso. Então, a globalização, como a gente entende, a gente passou um período de hiperglobalização desde o início, do final da Segunda Guerra Mundial até agora, um período de hiperglobalização. A gente vai mudar o padrão dessa globalização, né? A China não vai ser mais a única fábrica do mundo. Criou-se vários termos para isso, chama, aí desculpa o termo em inglês, mas chama nearshoring, friendshoring, quer dizer, colocar a produção perto ou colocar a produção num país que esteja mais alinhado, né? Uma das características do século XXI no qual a gente vai viver vai ser, eu não diria necessariamente um conflito, mas essa rivalidade entre a China e os Estados Unidos, né? A China e os Estados Unidos antes eram complementares, por isso o termo chimérica, né? E agora eles vão ser competidores a nível geopolítico global. Quem é o grande líder do mundo no século XXI, né? Então, os Estados Unidos estão olhando para isso e estão falando, bom, se eu vou competir com a China pela liderança do século XXI, então não dá para ter todas as minhas fábricas lá, não dá, por exemplo, para ter semicondutor. Semicondutor é aquele chip que entra em tudo, especialmente hoje em dia inteligência artificial. Opa, então não dá para estar todas as minhas fábricas de semicondutor em Taiwan, né? Ah, então tá bom, então vou ter que ter fábrica de semicondutor, mas onde? Vai ser nos Estados Unidos, vai ser no México? E aí a oportunidade para o Brasil é uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque o Brasil é uma democracia, é um país que tem o regime da lei, né? É um país no qual a gente está, de certa forma, no mesmo fuso horário que os Estados Unidos, né? Em grande medida, né? É um país que nunca se envolveu em grandes conflitos, em grandes rivalidades geopolíticas no passado mais recente. Então a gente teria... Acho que até geograficamente falando, perto ali da Europa, né? Exatamente, a gente teria uma oportunidade de ouro de se inserir, a gente tem uma oportunidade de ouro de se inserir nesse novo padrão da globalização, nesse novo padrão de globalização, nesse novo modelo de globalização que a gente vai viver daqui para frente, né? Países que são considerados seguros, que tem um mercado consumidor, né? A gente tem uma série das características, a gente precisa evoluir ainda em outras, por exemplo, a gente precisa evoluir em infraestrutura, porque para você ser uma base de produção ou de exportação, você precisa ter porto, você precisa ter estrada, você precisa ter estrada de ferro. A gente precisa evoluir na educação, por quê? Porque para ser uma base de produção de semicondutores ou de fazer iPhone, você precisa ter mão de obra qualificada, né? Então a gente precisa evoluir em alguns critérios, mas a gente tem uma oportunidade muito importante aqui. Se você pensar, Dandan, no século XXI, é difícil você pensar num país mais bem posicionado geopoliticamente do que o Brasil, talvez o México, que é do lado dos Estados Unidos, né? Mas o que eu tenho certeza que o século XXI vai consumir? Comida, né? Então a gente não vai parar de comer. Então o Brasil é o grande celeiro do mundo, né? É o grande lugar que pode expandir sua produção de produtos agrícolas, né? Então, o Brasil pode ser para o século XXI em relação aos alimentos, o que o Oriente Médio foi para o século XX em relação ao petróleo, né? A gente é uma das grandes fontes de energia renovável do mundo, que vai ser o que o mundo vai consumir daqui para frente.
E a gente pode, aí a gente precisa de uma reforma do ambiente de negócios, porque o ambiente de negócios no Brasil é muito hostil, é muito difícil ser empresário no Brasil, tem muita regra desnecessária, muita coisa complicada, né? A gente precisa de uma reforma do ambiente de negócios e aí sim você vira também uma base de manufatura, né? Uma base de, sei lá, uma das novas fábricas do mundo.